Louvado seja o nosso Deus, louvada seja, bendita seja Nossa Senhora Aparecida, Rainha, Padroeira, Mãe do povo brasileiro. A todos vocês, nossa saudação mariana. Estamos já na véspera do dia de Nossa Senhora Aparecida. Por isto, com muita alegria de filhos que amam nossa mãe, queremos celebrar já por antecedência as alegrias do dia 12 de outubro. Queremos pensar em Nossa Senhora da Conceição, ela que foi encontrada nas águas do rio Paraíba do Sul. E lá, Nossa Senhora da Conceição recebeu um novo título, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, porque ela apareceu na história do Brasil, apareceu para defender simples operários que buscavam naquele rio o sustento para as suas vidas. Por isso nós queremos hoje pensar com muita profundidade que Nossa Senhora é mãe e é uma mãe que está sempre na nossa vida, nos momentos mais difíceis, nos momentos em que nós mais necessitamos da sua intercessão junto a Deus. Ela que é rainha e que é padroeira deste nosso país. Nós continuamos hoje uma série de programas sobre o mês missionário. Mês de outubro é o mês missionário. Nós propomos, no início dessa série, fazer 4 reflexões, 4 programas refletindo. E hoje, com muita alegria, com muita fundamentação teológica, nós queremos pensar em Nossa Senhora nessa caminhada do povo de Deus. Queremos lembrar daquela que foi encontrada de forma milagrosa nas águas do rio Paraíba do Sul. Ela é uma referência para a Igreja do Brasil. A princípio, queremos pensar que a aparição de Nossa Senhora vem fortalecer a fé de um povo humilde, de um povo que queria a graça e a misericórdia de Deus. E foi tão marcante que aquele acontecimento, acontecido há 300 anos atrás, continua significando libertação, fé, transcendências, enfim, que Nossa Senhora continua sendo referência de nossa fé. Nossa Senhora aparecendo no rio Paraíba do Sul é um fato, é um acontecimento teofânico. O que quer dizer isso? Teofania, lá na teologia, quer dizer manifestação de Deus. Naquele dia, Deus manifestou ao povo brasileiro o seu amor, dando-nos uma mãe, toda própria, da cor de tantos povos, para ser a nossa mãe Aparecida. Por isso nós celebramos com alegria. Nós queremos sim vivenciar essa nossa fé baseados na fé em Nossa Senhora. Nossa Senhora foi lembrada muito bem no Concílio Ecumênico Vaticano II. O que foi o concílio? O concílio foi um momento marcante da história da Igreja. Nós sabemos que durante toda a história, a Igreja Católica teve 21 concílios, ou seja, grande assembleia em que o Papa da época se reúne com os bispos para discutirem os maiores e mais importantes casos da Igreja, fatos da Igreja. Em 1965 aconteceu o Concílio Ecumênico Vaticano II, que também foi um momento teofânico, foi um acontecimento teofânico. Deus se manifestou àqueles padres conciliares, os bispos, ao Papa, que era João XXIII, depois Paulo VI, para dizer a eles as suas vontades. E lá, na Constituição Lumen Gentium, Nossa Senhora é carinhosamente lembrada pelo concílio. Fala assim, na Constituição Lumen Gentium:
O Sagrado Concílio ensina deliberadamente esta doutrina católica e, ao mesmo tempo, recomenda a todos os filhos da Igreja que fomentem generosamente o culto da Santíssima Virgem, sobretudo o culto litúrgico, que tenham em grande estima as práticas e os exercícios de piedade para com ela. É isso que nós estamos fazendo, esse exercício, né, de piedade para com Nossa Senhora. É a nossa confiança colocada na Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Falando em missões, ela foi a pioneira neste sentimento missionário. Você se lembra que o evangelista São João preferiu usar a palavra sinal ao invés de milagre. E no primeiro sinal visto por Jesus, pelo evangelista João, ele nos conta que Maria, participando de uma festa de gente humilde, veio a faltar vinho. Depois de resolvida aquela questão, aquele problema, Nossa Senhora fala com os discípulos que ali estavam: fazei tudo o que ele vos disser. Teologicamente, olha a profundidade dessa frase de Nossa Senhora. O que é a ação missionária? É levar o nome de Jesus a outros povos, né? É levar as vontades de Jesus a outros povos. É fazer com que outras pessoas escutem o que Jesus um dia disse há 2000 anos, né? Continua dizendo através do Espírito Santo de Deus. Portanto, ela nos pediu aquele povo da época e pede a todos nós que escutemos o que Jesus tem para nos dizer. Por isto, com muita lógica teológica, né, Nossa Senhora é a pioneira na ação missionária. Por isso, vemos também Nossa Senhora em outras situações tão importantes. Nós sabemos que essa igreja, que ela é mãe e que nós vivemos aqui na terra, é uma igreja militante. Mas existe uma outra igreja, a igreja triunfante. É aquela que vai acontecer depois que nós formos para junto de Deus, lá nos céus. Mas Nossa Senhora está lá, nos esperando, né? Na liturgia da palavra do dia 12 de outubro, você vai prestar atenção na segunda leitura. É no capítulo 12 do Apocalipse de São João. Lá nós veremos Nossa Senhora lá nos céus, nos esperando e sendo esperança para todos nós. Ela nos proporciona vida e esperança aqui na terra e também lá nos céus. O tema deste mês missionário é muito importante. Enviados para testemunhar o Evangelho da Paz. E o lema: vós sois todos irmãos. Evangelho de Mateus 23, 8. Se somos todos irmãos, somos filhos da mesma mãe que a Nossa Senhora. É claro que nós temos uma mãe aqui na terra que nos ama, que nos quer, que nos ampara, que faz tudo para todos nós. Mas temos também essa mãe que é Nossa Senhora. Aliás, somos privilegiados. Temos uma mãe aqui na terra, essa mãe que nos ama todo dia, e temos Nossa Senhora, que abençoa inclusive a nossa mãe aqui da terra, né? É muito bonito ver isto. Por isso, neste dia 12 de outubro, nós queremos sempre relacionar Nossa Senhora com a história do povo de Deus, né? Essa importância de Maria como exemplo, como testemunha, como intercessora para todos nós. Quero também lembrar de todos aqueles que fizeram a ação missionária a partir da casa de Nossa Senhora em Aparecida do Norte, os missionários redentoristas, né? Coisa bonita, que trabalho bonito que eles fazem. E especialmente eu quero pensar no Padre Vitor Coelho de Almeida. O Padre Vitor tinha um coração muito grande. As pessoas que estão nos assistindo e que têm mais de 50 anos, né? Mais de 55 anos,
se lembram muito do padre Vítor Coelho de Almeida. Foi um homem que ajudou muito o Brasil, inclusive nas questões sociais. Lá da Rádio Aparecida, ele unia o Brasil. Quando a gente passava numa rua, sempre tinha um rádio ligado na Rádio Aparecida, né? E ele, com a sua palavra profética, né? Era uma pessoa espiritualista, de muita fé, mas que também vivia a dimensão profética. Por isso eu quero lembrar muito do padre Vítor Coelho de Almeida. E ainda quero pensar na exortação evangélica, Evangelii Gaudium, feita pelo Papa Francisco. Foi a primeira exortação que ele fez. Que coisa bonita! É a mais bela, acho que é o mais belo documento dos últimos anos, que nos mostra a alegria do Evangelho. A nossa fé se fundamenta num Deus da alegria, da esperança, da misericórdia. E Ele faz uma caminhada de fé com todas as pessoas que segue os caminhos do bem, da graça, da misericórdia. Nossa Senhora nos acompanha neste caminho e se faz nossa companheira de caminhada. Agora eu quero ouvir uma música muito bonita. Vamos nos encontrar com Nossa Senhora, pedir a ela a sua bênção, a sua misericórdia. Eu sei que muitas pessoas precisam sim da graça de Deus. E Nossa Senhora é nossa intercessora. Ela nos acolhe, recebe os nossos pedidos. O compositor e poeta Renato Teixeira, numa música muito bonita que ele tem, Romaria, falou assim: como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Que olhemos então para Nossa Senhora, que escutemos essa música tão bonita, Maria, minha Mãe Maria. Vendo essas imagens bonitas de Aparecida, que possamos nos elevar até Deus, até Nossa Senhora, e a Ele, ao nosso Deus, confiar as nossas dificuldades, os nossos desafios, e sempre pensando na intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Ouçamos então essa música tão bonita. Maria, minha mãe, Maria, mulher que da fé viveu, acreditou no seu Deus, e isso nunca esqueceu. Nem tudo pôde entender, mas em tudo acreditou. Maria que soube ser aquilo que Deus sonhou. Foi pobre, não teve nada, o pão pro filho amassou. Também por causa do filho, Maria às vezes chorou. Foi rica, toda de Deus, só fez o que Ele pediu. E quando a dor torturou, Maria não desistiu. Maria, minha mãe, Maria, mulher que da fé viveu, acreditou no seu Deus, e isso nunca esqueceu. Nem tudo pôde entender, mas em tudo acreditou. Maria que soube ser aquilo que Deus sonhou. O fogo que nos transforma, Maria soube esperar. Também deu tempo para Deus, achou tempo para rezar. Foi à fonte, teve amigas,
foi para todos irmã. Maria é e será na igreja o sol da manhã. Maria, minha mãe, Maria, mulher que da fé viveu, acreditou no seu Deus e isso nunca esqueceu. Nem tudo pôde entender, mas em tudo acreditou. Maria que soube ser aquilo que Deus sonhou. Pois é, vimos que Nossa Senhora nos abençoa, que ela tem uma história que coincide com a história dos homens. Vamos agora pedir a Nossa Senhora, através do Padre Vítor Coelho de Almeida, que ela nos abençoe, que ela nos faça mais próximos dela, mais próximos do seu Filho Jesus, e que possamos aqui neste mundo já nos servir das suas bênçãos, das suas graças, para vivermos o reino de Deus, as alegrias prometidas, enfim, que possamos a cada dia e a cada minuto sentir a presença benfazeja de Nossa Senhora e de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero mais uma vez avisar que nos 2 próximos programas estaremos falando de Té-Fé, a nossa igreja irmã da Diocese de Divinópolis. Peçamos então a bênção de Deus através do Padre Vítor Coelho de Almeida. E até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção, socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais e, sobretudo, na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Amém.